Ó, eu queria compartilhar aqui um pensamento, porque eu sempre estou aqui com a minha esposa, é, no- é, é, digamos assim, eu fico aqui com ela trocando informações da Torá, o qual a gente vai aprendendo, ela aprende lá, eu aprendo cá, e a gente senta e vamos, um faz pergunta para o outro, acima do que ela já aprendeu, e, e o que eu já aprendi, a gente vai se respondendo as coisas, né, segundo todos os conhecimentos que nós temos ouvido de rabinos ortodoxos, né? Todos ortodoxos. Cada um tem um pensamento diferente, mas todos eles, hoje eu entendo, que é parte de um todo. Se você aprender com todo mundo, com todos eles, sem distinção, claro, ortodoxo, não perca seu tempo com outra pessoa, você vai completar um todo com eles. E o que tem acontecido com a gente é algumas perguntas, e segundo o conhecimento que a gente tem obtido, a gente tem chegado a algumas coisas, e eu queria compartilhar uma delas agora com vocês. O que você vai fazer? Ouça tudo, a ideia, depois você procure seu rabino. E, se gostou do assunto, tenta trocar uma ideia com ele acerca dessa base aqui que eu vou dar para você e veja o que é verdade, o que não é, e vai aprendendo aí, vai aprendendo com a Torá aí. Bom, o que eu quero falar com vocês? É o seguinte, a pergunta da minha esposa para mim foi assim, o que é esse mundo? O que é esse mundo aqui ao qual nós estamos? Já ouvi do Rabino Eliyahu Hasker e de outros também, que ninguém está aqui, isso eu já sabia também, que ninguém está aqui porque é bonzinho. Todo mundo que está aqui por causa de uma punição. Ou seja, ao invés de descer para limpar-se lá no Guerrinon, ele passa aqui. Só que também é uma coisa que você pode perguntar ao seu rabino, nenhuma alma quer vir para cá. Então, então é verdade que toda alma que nasce aqui, com um corpo, dentro de um corpo, ela nasce chorando. Ela não está muito afim de vir aqui. Ela não nasce rindo, dando gargalhada. A criança, ela nasce, dá um tapinha nela, ela... Não, ela nasce chorando. E quando vai embora, a não ser um tzadik, acaba indo chorando. Bom, qual o problema? O problema é que a maioria das pessoas não sabe o que está fazendo aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um local de testes. Um local ao qual foi preparado para nos testar. Como se testa isso? Dando a elas situações as quais ela será provada se ela pega e assume isso e realiza isso, esses prazeres ou não. Agora, eu vou dar uma curiosidade para vocês, uma curiosidade que é muito interessante, depois vocês podem procurar mais profundo com os rabinos seus aí e saber. Por que, segundo a Torá, ali, os 5 nomes do Rumash, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, todos eles escritos em hebraico, se você olhar, você vai ver que só aparece 2 vezes o Aleph. 2 vezes. E o Aleph representa, preste bem atenção, é a representação do Eterno, não é o Eterno. Representa ele, porque ele é um, não tem outro. O Aleph em hebraico é um, representa um. Para quem não sabe, cada letra hebraica tem um valor numérico. Lá no hebreu não tem números. Números são letras. Então, a letra 1 é o Aleph. E o Aleph
representa o Eterno porque ele é um, não existe outro além dele. Ele é o único Deus, o Elohim de Israel, o Elohim de Yaakov, o Elohim de Isaac, o Elohim de Abraham. Então, é interessante que ele só aparece, o Aleph, só aparece 2 vezes na escrita dos nomes dos livros do Rumash. 2 vezes. E engraçado, um outro detalhe, que o Aleph só aparece 2 vezes e depois do Resh. Para quem não sabe, segundo a Kabbalah, existem, se eu não estou enganado agora, eu tenho que voltar ali, pegar o livro para reler, e agora eu vou ler com mais atenção do que antes. Existem 5 letras, se eu não estou enganado, se é 5, me parece que são, você pode perguntar ao seu rabino, que está ligado a Nahash. O que é Nahash? Nahash é serpente, a cobra, aquela lá do Éden, aquela lá do início, aquele que foi criado lá para o teste de Adão e Havá. Está ligado a ele 5 letras. 5 letras. Eu sei algumas. Shin, Resh, essas 2 eu não, engraçado que eu não esqueço porque é engraçado, é um pouco engraçado falar isso, mas os nomes dos 2 filhos meus começam com Shim, e tá ligado, o Shim tá ligado a Nahash. Então, o meu nome começa com Resh, e essas coisas me assustaram um pouco, porque tá ligado a Nahash, entende? O Resh tá ligado a Nahash, e a Nahash é a serpente. Tem 5 letras que estão ligadas a ela. E essas 2 é que eu não esqueci, porque justamente igual eu falei, o motivo. E eu fiquei assim, uau. Mas eu pensei no início, uau, como assim? Isso deve ser horrível. Isso deve ser muito ruim. Puxa vida, fiquei preocupado, né? Fiquei assim. Mas agora eu estou descobrindo uma coisa e eu quero compartilhar isso com vocês. 2 vezes que aparece o Aleph no Rumash, no nome, igual eu falei para vocês, dos livros do Rumash, só 2 vezes. E nessas 2 vezes aparece depois do Resh. Por que está ligado a Nahash? Porque ele tem esse som. Shim. Lembra de uma cobra? Nahash termina assim, ó. Cobra faz assim, ó. Resh. Entende? Então tá ligado a ela não só por causa disso, né? Tem outras coisas mais profundas, mas o som que faz um som de uma cobra. Então, o Aleph, que representa o Eterno, vem 2 vezes e depois do Resh. Por quê? Aí é que eu quero explicar para vocês. Isso é que eu achei interessante. Porque para você chegar ao Eterno, você tem que passar pelos testes aos quais é aplicado a você. Quais são? E quem aplica esses testes? A Nahash. Quem faz com que você seja reconhecido, aprovado? A Nahash. Porque é ela que concede os testes e aprova ou desaprova uma pessoa. Porque ela está ligada à justiça. Justiça. Ela sabe muito bem o que é justiça e gosta de aplicar com muita severidade a justiça.
Por isso, precisa, porque ela só sabe fazer isso. Então, precisa do outro lado. Para quê? Para equilibrar. Precisa ter o outro lado, senão perde o equilíbrio. Por isso, Yaakov, ele foi o único que dominou a bondade extrema e a severidade extrema. Entende? Então, o que eu aprendi com isso? Que para você chegar ao eterno, realmente, ser colocado diante dele, viver com Mashiach, você tem que passar pela Nahash, pelos testes. Você tem que ser aprovado. Você tem que sair do outro lado com verdade. O que ela quer alcançar em nós? Sinceridade. Porque a sinceridade está ligada à verdade. Está entendendo? E você tem que ir para você mesmo. Ou seja, ler lerá. Você tem que sair para você mesmo. Você tem que encontrar com você mesmo. Como que você encontra com você mesmo? Sendo sincero. Quando você encontrar a sinceridade de quem você é, aí você pode ser aprovado e ser colocado diante do Eterno e assim você poder habitar com Mashiach. Por que eu tô, com que base que eu dou isso para você? Com a base de um assunto, de vários assuntos, e um deles é que você aprende com os judeus ortodoxos uma historinha, que havia um rei que queria testar o seu filho para lhe dar o seu trono, para colocá-lo no seu trono, no lugar dele, e continuar a bondade daquele rei naquele reinado, naquele reino ali. E o que ele fez? Ele fez um teste para o filho dele. Ele contratou uma prostituta para então testar o filho, sem que o filho soubesse que o teste vem do pai. O pai está pagando a prostituta para fazer o teste no filho, e esse filho, se ele passar no teste e não cair nas lábias da melhor prostituta do reino, e a mais elevada, se ele passar no teste, ele é realmente um príncipe justo e pode assumir o reinado. Então, essa prostituta fica em maus lençóis. Por quê? Porque ela vai testar um filho do rei. E ao testar o filho do rei, ele pode vir a cair com ela. E ela pode ficar muito mal com isso, diante do rei. Mas ela está sendo paga para isso, ela tem que fazer o trabalho. É o que ela sabe fazer e ela vai ganhar para fazer isso. Então ela pega e sai para fazer o trabalho olhando pelo lado bom. Porque ela é uma funcionária do rei, em prol de algo muito mais elevado, porque se ele não cair nas lábias dela, ela prova para o rei, lhe entrega o seu filho aprovado. Ela passa então a ser o aval daquele príncipe. E deu para entender? A Nahash, na verdade, passa então a ser o aval para você e eu e cada um que deseja chegar à terra do Mashiach em justiça, em integridade. Ela vira e diante do Eterno, como aconteceu com essa historinha, que ela testou o rei, o príncipe, aliás, e testou, e ele tinha aprendido muito bem com seu pai, ele aprendeu muito bem com integridade e justiça, e o pai ficou muito feliz porque ele não caiu nas lábias da prostituta. Então, com isso, o que aconteceu? Foi-lhe entregue o reino. Ele passou a ser rei. Cada um de nós passa a ser rei do nosso coração, da nossa própria vida, quando nós dominamos os desejos do nosso coração. E para isso tem que passar pela Nahash, porque é ela que lhe oferece todos os prazeres e desejos aos quais nós, no passado, caímos neles. Agora não mais, graças a Deus, Baruch Hashem, porque é Ele que nos sustenta. Nós sabemos que é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta, a nossa confiança está nele.
Então, quando a gente entende isso, fica diferente o pensamento, entende? Fica diferente. Só que, vamos lá, vamos entender, continuar entendendo aqui. Então ela foi criada lá no Éden, para quê? A Nahash, né? Para quê? Para testar Adão e Havá. Eles estavam em um teste. Esse mundo foi criado para teste. Então, ele estava sendo testado ali. Bom, quem cai primeiro? Havá. Só que quando Havá cai no teste da Nahash, o que acontece? Nada. Os olhos dela não se abrem. Não foi dada a ela autoridade. Ela não tinha autoridade sobre toda a terra, sobre tudo que estava ali. Foi Adão. E outra coisa que eu também já aprendi com rabinos, e sou ortodoxo e gente muito elevada, sei que não todos pensam assim, nem todos ainda veem assim, mas eu sei quem são esses rabinos, sei como eles são altos. São tudo ortodoxos. Adão foi criado do lado de fora do Éden, não dentro. E foi, como é que eu posso dizer? Induzido, pressionado, não é pressionado, qual é a palavra assim em português? Quando for persuadido, é essa palavra, persuadido a entrar no Éden e cuidar dele para o eterno. O que é o Éden? Rapaz, isso é fantástico. O que é o Éden? O Éden é o Pardes. Pardes. O que é o Pardes? O que é Pardes em português? Pardes é jardim. Pardes é o jardim do eterno. O que tinha no jardim? Veja lá em Bereshit, você vai ver que não tinha nada ainda, mas quando Adão foi convocado a cultivar o Éden. Você vai cultivar o quê? Um pomar. Pardes, em português, é pomar. Então você vai cultivar um pomar para o eterno. Como assim Adão foi cultivar um pomar para o eterno se não tinha nada? Aí você olha lá que você aprende também com os Hassidim que Hashem precisava de uma coisa de Adão. Duas coisas, aliás. Primeiro, que ele apreciasse a obra do Eterno. E segundo, clamasse ao Eterno pela sua obra. Olha só isso. Como que isso acontece? Como que eu aprecio algo? Sendo que eu nem estou vendo nenhuma árvore frutífera aqui. Mas ele olhou para o céu e apreciou a beleza e clamou ao Eterno para quê? Para que aquele jardim florescesse. Hashem queria alguém que contemplasse a sua beleza, a sua grandeza, o seu reinado, a sua extraordinária grandeza. Então, contemplar a criação é uma forma de adorar ao Eterno. Então, o que acontece? Ele começou a clamar ao Eterno. Nesse momento, começa a chover. E cai, não chuva assim, mas cai um orvalho. E esse orvalho molha a terra. Não precisava de uma coisa tão forte, tão intensa, caindo do céu. Então veio uma coisa mais branda, tranquila, molhou a terra e começou a brotar a semente que já estava, preste bem atenção, já estava dentro da terra, já estava lá, só que não era vista por ninguém porque está encoberta, está tampada, você não sabe nem onde ela está, você não sabe nem qual o local exato em que ela está, mas ela está lá. E só foi Adão clamar a Hashem. Quando ele começou a clamar a Hashem, então Hashem começou a molhar a terra e aquela semente, aonde ela estava já plantado pelo Eterno, começa então a brotar ali. E ali ele começa a ver que agora ali tem uma semente. E aí o que ele faz?
Começa a cultivá-la, cuidar dela para que ela possa crescer, se tornar uma árvore adulta e assim dar frutos. Esse é o pomar do Eterno. Porém, tinha uma árvore lá no meio, que também foi plantada pelo Eterno, que ele não podia comer. E essa autoridade foi dada a ele. Você não pode comer. Você é o responsável em não deixar ninguém comer. Não pode comer dela. Se comer, morre. Não, vocês não têm condição de comer dela. E o teste está aí. E essa árvore está ligada a quê? Tudo isso que eu estou falando com vocês, aprendi com judeus ortodoxos, grandes rabinos, por sinal. Essa árvore está ligada a quê? Prazeres. Prazeres aos quais não tem limite. Perde-se o limite completo dele. Não tem condição, não teria condição do homem suportar aquilo. Bom, quem cai primeiro? Havá. Ela experimentou um prazer, não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já ouvi, mas ela experimentou um prazer o qual não era para ela experimentar. Esse prazer seria dado para ela 3 horas depois, quando entrasse no Shabat. Mas ela não aguentou, não passou no teste, era só aguentar 3 horinhas, mas não suportou 3 horinhas. Caiu. Ok, o que ela fez? Isso tudo que eu estou te falando não é brinquedo não, tá tudo com os ortodoxos. Pegou esse líquido, eu já até falei que era um líquido, bom, pegou isso e deu para os animais. E se eu não me engano, parece que até jogou na água. E alguns animais provaram e gostaram e viraram carnívoros, comedores de outra carne. Gostam muito do sangue, por isso evitamos um pouco comer carne, a não ser no Shabat. Baruch Hashem é a coisa melhor que eu tenho feito na minha vida. Então, o que acontece? A terra se corrompeu. Aí tem um motivo, mas não quero entrar nisso. Então, o que acontece? Ela vem e dá para Adão. E olha o que eu já ouvi deles. Fica um pouco assustador, mas a gente vai entendendo todo um contexto. Então, ela dá para Adão. Só que Adão, elevado como era, difícil ele ter caído. Olhe bem. Então, ele não caiu. Essa foi uma das explicações que eu já ouvi de grandes rabinos. Ele não caiu. Então, o que ele fez? Ele desceu por livre e espontânea vontade. Para quê? Para que descer? Sabe o que eu já ouvi? Uau! Para buscar Havá. É brinquedo? Não? Não é não. O que acontece? Só que ele talvez não tenha visto isso. Claro, ele não viu, porque ele nunca experimentou isso, ele foi criado elevado, ele nunca desceu. Ele não sabia que ao mesmo nível que você está para cima, você desce para baixo, ao nível de profundidade. Então, se você, digamos, você está 40 níveis para cima de elevação, você desce 40 níveis para baixo. Imagina quanto era o nível de Adão, o homem mais elevado que já existiu na face da Terra, ele foi lá para baixo. Para quê? A intenção, buscar Havá. Talvez seja sido isso, porque tem várias vertentes, mas o que eu vi. Estou falando de uma que vai encaixando um quebra-cabeça. Por isso que eu estou dizendo para você, converse com o seu rabino, troque uma ideia sobre esse assunto, porque talvez você encontre grandes respostas. Então, ele desce, mas ele desce talvez talvez não, ele nunca experimentou a parte baixa da história. E para buscar Havá, porque sabe por que eu estou falando isso também? Com base em que Yaakov foi buscar Rachel. E ele, para buscar Rachel, teve que descer até ela, porque ela estava em outro nível. Se eu não estou enganado, foi Yesod, eu não sei. Estava em outro nível agora, eu não estou lembrado aqui na minha cabeça qual nível que ela estava. Mas ele teve que descer, ele estava muito elevado, ele estava muito lá em cima já. Mas ele desceu para buscar ela. E ele buscou ela. E elevou ela com ele. Entende? É impressionante isso. Então talvez tenha sido isso
que ele tenha feito. Adão, decido, realmente, como os rabinos ortodoxos dizem, decido intencionalmente, mas porém quando você desce, sem nunca ter ido lá, você pode se ver numa situação ao qual você nunca enfrentou. E é claro, você nunca foi lá. Então, você pode se deparar com coisas às quais você não sabe como lidar com elas. Ele não soube lidar com a situação com Havá, tanto que ele ficou 130 anos, se eu não estou enganado, sem conversar com ela, de mal. Ele ficou separado, porque é difícil, você não sabe como é essa situação. Você vai para ela sem nunca ter experimentado, você pode se assustar muito, porque você não sei como lidar com isso aqui agora. É a mesma coisa de você, eu sei que existe um ônibus, eu sei, eu ando de ônibus sempre, mas você não sabe o que é dirigir um ônibus, você não tem carteira, você não tem habilitação para isso, você não sabe como é conduzir um ônibus. Então, pega uma chave, joga na sua mão e diz, pega isso e vai. Na hora que você ligar ele, o cara é bem provável que ele, se ele já tiver engatado na primeira, ele já sai arrancando e batendo na primeira coisa que estiver na frente. Então a pessoa tem que saber o que está fazendo. E nesse momento não tinha como Adão saber como era o nível profundo daquela situação ao qual ele se encontrava, porque é paralelo abaixo. Então ele foi lá para baixo e viu, e de repente se debateu com uma situação que, uau, como que é isso aqui? E ficou malzão mesmo, porque teve que ter ser expulso do Éden, né? Do jardim, do pomar, teve que ser expulso, e lá fora ele teve que trabalhar isso na vida dele, para depois de 130 anos buscar Havá e trazê-la de volta, e assim retornar. E agora ele tem que retornar com todas as almas, as quais também desceram com ele. Porque ele desceu com todas as almas que estavam dentro dele. Ele não desceu sozinho. Ele desceu com todas dentro dele. Então todas desceram ao nível, lá embaixo. E agora a responsabilidade pessoal de cada um subir e daqueles que amam ao próximo resgatá-los. Foi o que a intenção de Adão. Só que nessa ida de resgate, a gente muitas vezes não tem experiência de resgate. Então a gente não sabe muito bem o que é isso. Mas Baruch Hashem, com o braço de Hashem, a gente consegue. Bom, o que acontece? O que eu quero chegar com vocês? A primeira proposta no início do áudio. O que é esse mundo? O mundo foi criado para teste. Se Havá desceu e Adão intencionalmente foi buscá-la e teve que descer, ele teve uma oportunidade de cara de não ir tão fundo e ali mesmo, de repente, de resolver essa situação de uma forma muito mais doce, vamos dizer assim. Qual foi o momento, esse momento? O momento em que Hashem chega a fazer uma pergunta para eles. Chega até lá. Engraçado que ele vem do lado, se você for estudar um pouquinho mais e mais a fundo um pouquinho, você vai ver que eles escutam a voz de Hashem, leia lá Bereshit, que eles escutam a voz de Hashem do lado ao qual o sol se põe. Não da onde o sol nasce, mas onde o sol se põe. E é bem claro, a Torá é bem clara, aonde eles escutaram a voz. E você vai estudar um pouco da Rosa dos Ventos, e você vê que ele vem da onde o sol se põe. Tá? Ouviu a voz. Então, ouviu a voz dele com quem? Conversando com alguém. Quem será com quem ele estava conversando? Pare para pensar um pouquinho. Talvez seja com a prostituta, recebendo a resposta e o aval dela. E vem em direção a eles. Aí eles ficam com medo, eles ficam apavorados e se escondem. Por quê? Porque sabem aonde estão agora diante do teste. Aonde se encontram diante do teste. Ou seja, não foram aprovados.
Então aí vem a situação que a pessoa já pensa assim, uau, uau, acabou, estou enrolado. Não, peraí, veja o que aconteceu. Ele chega, Hashem chega, e primeiro pergunta para quem? Para a serpente, diante deles. A serpente não faz muita coisa, então não tem o que fazer, né? Peraí, vamos relembrar aqui. Primeiro ele chega e pergunta para Adão, perdão. A serpente foi a última. Ele pergunta para Adão, é porque eu estou num outro contexto aqui de aprendizado que lá atrás que eu tive. Bom, ele pergunta para Adão, Adão, o que fizeste? Eu? O que eu fiz? Nada, não fiz nada. Foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? O erro não é meu, o erro é seu. Misericórdia. Não tem nada a ver. Mas essa foi a resposta de Adão. O erro é seu, Hashem, que me deu uma mulher assim. O que fez essa mulher assim para mim. Uau. Assusta um pouco, né? Essa passagem de responsabilidade ainda mais para o Criador. Uau. Ok. Vira para Havá. Havá, o que você fez? Eu? Eu? Não. Foi a serpente que me enganou, ué. Eu não tenho nada com isso, eu não sou culpado. Ok. Serpente não fala nada com ela, porque não tem o que falar, ela está ali, foi feito para isso mesmo. Foi para teste. Ela é o papel dela, ela não tem nada de errado ali com ela. Ela foi feita para esse fim, a finalidade pelo qual ela foi criada. A convocação da prostituta foi pelo rei, ele pagou ela para fazer isso. Lembra da história, né? Bom, aí ele volta e começa então a dar as punições, as correções para aquelas almas, para que elas possam então se retificar e corrigir. Ok. Só que vamos pensar aqui que tivesse acontecido ao contrário, porque eu acho que era essa a intenção e a liberdade que uma alma tem de fazer techuvá, de se arrepender. Ela pode, naquele momento, fazer isso que eu vou falar aqui para vocês, mas não foi o caso que aconteceu. E talvez se tivesse acontecido isso, fosse mais doce a situação a qual nós encontramos hoje. Chegasse para Adão, madame, o que você fez? Hashem, me perdoe, puxa vida, como eu errei, como é que eu pude ser tão, meu Deus, tem misericórdia de mim, sei lá, como que ele faria. Mas reconhecer, se fosse sincero, sincera diante de Hashem, e ele fosse verdadeiro, genuíno, original diante de Hashem. Não tentasse transferir culpas, é um problema, porque no fundo a gente acaba transferindo a culpa para Hashem, para Deus. Não, ele é culpado, foi ele que pagou a prostituta, realmente, mas você é responsável. Entende? Compreendeu agora? Você é responsável. E essa responsabilidade não lhe é tirada, e ela se chama livre-arbítrio. Ok? E digamos que ele tivesse feito techuvá ali. Bom. Aí, nesse momento, talvez ele estivesse realizando o que ele foi buscar, o que ele foi fazer. Se ele foi resgatar Havá, tá aí a hora. Tá aí a hora. Entende? Tá aí a hora. Porque, como ele era o responsável e tudo só abriu, os olhos de todos só se abriram depois que ele, o responsável, transgrediu, então, se ele faz techuvá, de repente, tudo ali mudaria naquele momento agora por ele ser o responsável. Então, ele assumiu a sua responsabilidade e foi sincero diante de Hashem e fez techuvá. Com isso, poderia ter sido diferente. Eu não faço nem ideia como poderia ser, mas poderia ter sido muito bom. E assim, já iria para Havá de outra forma, em forma de resgate. Já não ia
em forma de, né, lambada. Bom, já mudaria tudo. Mas não foi assim. Então, depois da queda, começa então todas as almas então a passar por teste. Aí, a pergunta da minha esposa foi: então, se esse mundo aqui, e já dito por grandes rabinos, que aqui ninguém vem para cá porque é bonzinho, exceto algumas almas especiais que pedem para vir, para ajudar as outras, vem em forma de resgate mesmo, para resgatar, para dar a elas um conhecimento ainda maior, para que elas possam então ter uma chave maior para poder se elevar com mais, digamos, facilidade. Se não, tirando essas almas, o resto está aqui porque precisa realmente de conserto. Aí, essa é outra coisa que eu também já ouvi, e você pode perguntar ao seu rabino, que este aqui voltar para cá, uma alma voltar a este mundo, é uma punição também mais branda do que ser mandado direto para o Guerrinom e ser limpo lá. Então, ela, em vez de ir para lá, ela passa aqui. Aqui, digamos assim, que seria o portal, a porta de descida ou a porta de subida. Então, onde ele está? Num caminho do meio. Ele está, digamos assim, no meridiano do mundo de elevação ou de baixar, né? Então ele está ali no meridiano, no meio. Por quê? Porque aqui, de acordo com os testes que lhe serão aplicados, se ele for aprovado, ele sobe. Se ele for reprovado, ele desce. Então, se ele desce, abaixo de nós, pode estar o Guerrinom. Isso é uma possibilidade. Por que é uma possibilidade? Porque vamos estudar a Parashá de Korah. Korah teve um embate com Moshe, e o que aconteceu com ele? Claro que a gente sabe que ele perdeu, mas como que foi a punição dele? Descer vivo ao Guerrinom. Uau! Dá para tirar conclusões aí, né? Então a terra se abriu e ele desceu e foi para o Guerrinom. Inclusive, o que eu já ouvi, tá? Que tem com os Hassidim, que os filhos dele desceram, mas foram para uma câmara separada do mesmo lá, do Guerrinom mesmo, talvez, não sei se o pai deles foi para lá, a família, o resto, não vou entrar nesse detalhe, mas os filhos ficaram separados em uma câmara ali naquela entrada para Israel, até que o povo voltasse do deserto por 40 anos, e aí retornasse àquele ponto X ao qual aconteceu esse ato, essa passagem, e ali os filhos de Cora saíram da terra e voltaram então a estar com o povo e entrar na terra, porque eles já foram limpos o suficiente, limparam suas almas ali naquele local e estavam prontos depois de 40 anos, e 40 anos do lado de lá é uma eternidade, porque lá não tem tempo. Então você imagina, para eles é bilhões de anos. Eles saem dali limpos e podem se juntar então à nação e entrar na terra. Interessante isso, né? Então, o que é essa terra? Parece que o que dá a entender é que é um portal. Ou você se eleva aqui, ou você busca subir, ou você naturalmente, você não precisa fazer esforço, você vai descer. Por quê? Porque o esforço que você vai fazer é para subir. Se você fizer esforço para descer, você vai se aprofundar em coisas, você vai num profundo que você não tem ideia. Por quê? Porque Hashem criou naturalmente o que a gente chama de lei da gravidade. Digamos assim, que eu já ouvi também,
que tem uma escada rolante descendo naturalmente. Digamos que você pare na escada. Não vou. Você fica ali no mesmo nível? Não, você desce naturalmente. Você vai só se afundando, vai lá para baixo. Ela te leva no mais profundo. Por quê? Porque é uma escada, lembra de Yaakov? É uma escada, ele sonhou uma escada de subindo, né? Graças a Deus, Baruch Hashem, dali daquele ponto da cabeça dele ali, onde ele estava, para cima, ela subia. Quem é Yaakov? Yaakov, ele conseguiu assimilar toda a bondade do seu avô com toda a severidade do seu pai. Juntou as duas coisas nele e conseguiu dominar e botar elas em medida. Elas foram comedidas nele. E aí ele pôde ter 12 filhos. Esses 12 puderam carregar, então, a luz da elevação para aqueles que querem subir. Ou seja, dica, se você é uma alma que você quer subir, você deseja, então, entender que o que você está fazendo aqui, que isso aqui é um teste, você precisa passar nas provas, e essas provas são aplicadas pela Nahash, o maior testador que existe. Com ele ninguém passa batida, ele sabe o coração de todo mundo, ele testa o coração de todo mundo, ele sabe quem cada um é, e ele foi feito para isso. Então ele vai testar você a ponto de saber quem você é, até encontrar o quê? A sinceridade. Enquanto você não for sincero, você está no teste e ainda não está aprovado. Então, o que acontece? Você entendendo isso, você compreendeu isso, você não vê primeiro ele mal. Ele não é mau, ele é só um funcionário que está fazendo o seu papel. E você vai buscar a sinceridade do seu coração. Quem sou eu? Quem sou eu de verdade? O que eu gosto mais da minha vida? Por que eu estou sendo testado nisso? O que tem aqui no fundo dos meus sentimentos que me levam a querer praticar tais coisas? Por que eu estou sendo testado nisso aqui? Entende? Tem um teste para quê? Para buscar dentro de você a sinceridade. Ele quer ver quem você é, para assim te apresentar diante do Todo-Poderoso Hashem, Criador de todas as coisas e único Deus. Então, quando você é apresentado diante dele, aí sim você pode ser aprovado. E pode, então, receber como Yaakov a bênção e a mudança de nome. Fantástico, né? Então o que acontece? Quando nós entendemos que nós estamos neste plano aqui, e neste plano aqui existe uma família capaz de te ensinar a subir. Porque se você quiser descer, vá para o resto das nações. Você não precisa fazer mais nada. Fique onde você está, que você desce naturalmente. Já a escada onde você está, já desce normalmente. Não precisa nem se fazer esforço. Porque o mundo ao qual nós habitamos, ele propriamente dito, já está debaixo de trevas, debaixo de um governo dessa entidade que foi criada por Hashem para testar. Nahash, a grande maioria está reprovada. Por quê? Porque não querem nem saber de mais nada a não ser curtir o material. Curtir o material, curtir tudo que ele tem. Digamos, tem dinheiro? Tem mulher. Tem carro, tem joias, tem bens, tem uma vida regalada, como se ele fosse viver aqui para sempre, ou fosse levar tudo que ele tem. Bom, é a busca de prazeres. O teste da Nahash é dar o prazer proibido para ver quem é você. Entende? Então tá. Mas como que eu sei que é proibido? Vá conhecer com a única família que sabe disso. Quem é? A família de Yaakov. E qual é a família de Yaakov?
os judeus. Ainda tem algumas tribos perdidas, mas elas vão ser encontradas. Já estão sendo encontradas, por sinal, para quem não sabe. Já estão sendo encontradas. Essa família é que vai poder te ensinar a subir, porque eles sabem das leis do Eterno. As leis as quais só através dela você consegue elevar a sua alma, porque você vai deixar de fazer o que Hashem não quer que você faça, ou vai fazer aquilo que Hashem pediu para você fazer, e você não sabe. Essas leis foram entregues a uma única família no Monte Sinai, através de um grande homem que o mundo inteiro conhece, chamado Moisés. Não existe outro. E ele recebeu isso diante de mais de 3 milhões de pessoas, 3 milhões e meio de pessoas. Todos ouviram e viram os sinais ao mesmo tempo. Não foi um que foi ali e voltou dizendo que viu, ouviu um sonho que teve, que recebeu e que apareceu. Não. Foram mais de 3 milhões e meio simultaneamente. Ouviram e viram Hashem manifestando e entregando a esse homem de abençoada memória, abençoadíssimo, chamado Moshe Rabbeinu. Então, é isso aí. Com esse conhecimento, você começa então a entender diferente a coisa. Você está num plano ao qual você pode descer ou pode subir. Se você subir, se elevar, vai precisar dessa família, porque sozinho você não vai saber. Não vai. Esquece. Você não tem o conhecimento suficiente para isso. Você vai precisar procurar essa família, a família de Yaakov. Mas se você não quer, não tem problema. Você está aqui para isso mesmo. Você está sendo testado, é para isso mesmo. Está mostrando que você não tem interesse nenhum na sua alma. Você tem interesse no seu corpo, e o seu corpo tem tido prazer nesse mundo. É aqui que você vive, é aqui que você se deleita, e você não está nem aí para a sua alma, que ela se vire depois que você partir daqui. Você não está nem aí para ela. Você não tem sequer compaixão de si mesmo, porque ela é você. Você só está vivo porque ela está dentro de você. A hora que ela sair, você cai no chãozinho, vira pozinho e acabou. Você deixa aqui a sua existência e passa a existir em outro lugar, em outro plano, ao qual você pode subir, se você aqui fez o que precisa, porque aqui que é o teste. Se você fez o que precisa, sua alma sai e vai se elevar. Mas se não, ela vai descer. E eu vou dizer para você, se for como aconteceu com Cora, amigo, e como eu já tenho aprendido com alguns rabinos, que me ensinam algumas coisas um pouco mais, digamos assim, um pouco mais profundas, o 7º lugar de limpeza do Guerrinon é muito pesado. Não quero saber como que é lá. É forte, forte mesmo. E é uma eternidade. Imagina uma eternidade de sofrimento. É algo assim assustadoramente uau. Vocês não têm noção, gente. Não tem noção, de verdade. É mesmo assustadora, mas isso em estado de alma. Imagine, em estado de alma, você não morre. Aquela alma, só para vocês terem uma ideia, aquela alma, ela chega a desmaiar, porque ela não morre, ela não tem como morrer, entendeu? A alma, ela é, digamos assim, eterna, no sentido de que não tem morte para ela, né? A morte para ela seria deixar a existência, de saber a sua existência. Isso eu também já ouvi com grandes rabinos, que aí ela entra num vácuo, num buraco negro muito grande, e ela não sabe, aquela pessoa doida que fica doida, que ela não sabe o que ela está fazendo, é uma loucura total, ela entra num buraco negro. Ela se perde completamente da realidade. É aquilo que parece que acontece com a alma nesse sentido. Só que o 7º lugar, vou dar um pouquinho aqui da dica, esse lugar é tão doloroso, tão assim, que precisa limpar tanto aquela alma que está ali,
que ela chega a desmaiar, ela perde a consciência, e aí puxa ela de novo, e ela acorda e não, acabei com você, e volta de novo, e vai e volta. A eternidade o tempo todo desmaia, volta, de tanta dor que ela sente, que ela chega a apagar, mas ela não morre, então ela retorna quando tira ela dali, ela volta e vai, e volta, e vai, e volta. Isso é a eternidade. Então, olha, não vale a pena. Eu, particularmente, decidi que eu não quero ir para lá, não quero ir para nenhum lugar mais de sofrimento. Me parece, é só um sentimento que eu tenho, assim, uma impressão que eu tenho, é que eu sofri muito lá do outro lado e não quero voltar. Não quero ter isso, eu quero consertar minha vida, quero ajudar todas as pessoas que eu puder a também encontrar com Hashem. E aquelas que não querem ir para lá, sair desse caminho que conduz para lá. Se elevar, procure o povo do Eterno, procure os sacerdotes. Eles têm o conhecimento que você precisa e que você quer para se elevar. Não tem um outro povo. Junte todo esse conhecimento como um quebra-cabeça, e aí a gente pode te ajudar, tem mais pessoas aí fazendo isso, ajudando a montar esse quebra-cabeça na cabeça das pessoas, e ela sim subir essa escada com Yaakov, né? E se elevar. Então, eu queria passar isso para vocês como esse conhecimento aqui, e pergunte ao seu rabino, discuta com ele isso aí, quem sabe você aprende mais aí, alguma coisa mais coisas, claro, muito mais coisas do que você já ouviu aqui comigo, e tira suas conclusões com eles aí, né? Isso é só um conhecimento que através de um pensamento, juntando o quebra-cabeça em cima de tudo aquilo que nós já aprendemos com esses grandes rabinos aí da nossa geração e de uma geração um pouco passada, através do conhecimento que eles nos deixaram, nos legaram aí através do conhecimento um pouco do Talmud, né, dos seus livros, e que Hashem nos abençoe a todos nós aí para que nós consigamos assimilar todo o conhecimento que precisamos para se elevar e buscar, quem sabe, outras almas que estão a um nível um pouquinho mais baixo, né? Mas nós, falo assim, algumas pessoas têm essa facilidade, então usa isso em prol de ajudar o seu próximo. Valeu? Um abraço.